Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você de uma forma simples e prática o passo a passo para você declarar os seus fundos imobiliários no seu imposto de renda. Esse é o segundo vídeo da nossa série aqui ensinando a declarar os seus investimentos, onde o primeiro vídeo que foi publicado foi ensinando você a declarar suas ações no imposto de renda. E ele vai estar no card aqui em cima e também na descrição aqui do vídeo. Então bora lá, não deixa de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E bora lá pro vídeo. Seja você alguém que já declara o imposto de renda há um bom tempo, ou então um investidor iniciante aí que não sabia que ao investir em um ativo de renda variável vai precisar sim fazer a declaração do imposto de renda, esse vídeo vai te ajudar, porque nele eu vou fazer um passo a passo ensinando você a declarar os seus fundos imobiliários, indo desde a posição que você tinha lá no final do ano, os rendimentos que ele pagou para você e também aí lucros ou prejuízos que você teve durante o ano de 2021. Só para deixar claro, é extremamente importante que você tenha em mãos aí os seus informes de rendimento, que eles foram enviados para você via correios, normalmente aí pela administradora desses fundos imobiliários, e também as notas de corretagem, porque com o valor delas você consegue calcular o seu preço médio, que vai fazer aí parte do seu cálculo lá dentro do programa da Receita Federal. Lembrando que esses documentos são enviados via correios, com exceção das notas de corretagem que você pega diretamente lá na sua corretora. Porém, existem casos onde não são enviados aí via correios, que é o meu caso por morar quase no mato, então você consegue isso diretamente com as administradoras dos fundos que vocês têm investidos. Como, por exemplo, o próprio Itaú e o BTG Pactual têm uma plataforma própria lá para você pegar de todos os fundos que eles administram. Então vai dar uma acompanhada, eu vou deixar também o link deles aqui na descrição. Mas com outros fundos que você tem em carteira, basta você entrar em contato ou até individualmente alguns deles podem ter aí também essa plataforma para você pegar as informações. Estando em posse dos documentos, o próximo passo é que você faça o download do programa lá da Receita Federal, que também vai estar no link aqui da descrição. Lembrando que qualquer informação que eu passar aqui, qualquer link, qualquer ferramenta, eu vou deixar tudo aqui na descrição para facilitar aí a vida de vocês também. Então bora lá para o programa, que é a parte mais importante agora. Estando dentro do programa da Receita Federal, o primeiro passo que você tem que fazer é preencher suas informações básicas. Aqui para você se identificar como dados, como CPF, seus dados básicos realmente. Depois que você fizer isso, a gente pode partir para declarar efetivamente os fundos imobiliários. E a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar a sua posição em cada um dos fundos lá no último dia do ano, em 31/12 de 2021, no caso. O que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar aqui nesse menu aqui na esquerda e vai procurar pela guia aqui Bens e Direitos. Depois de acessar ela, você vai criar aqui embaixo um novo para dar uma nova entrada. Os códigos que você vai usar aqui, você vai procurar aqui pelo 07, que são fundos, dentro aqui da guia de grupos. No código, a gente vai informar 03, fundos de investimento imobiliário. E aqui embaixo, a gente vai ter que informar o quê? O CNPJ desse fundo. E isso você vai conseguir lá dentro dos seus informes de rendimento. Então você simplesmente vai procurar lá e vai ter esse CNPJ do fundo para você colocar aqui dentro. E aí vem aqui a parte que ela é, vamos dizer assim, um pouco mais livre, que é a parte de discriminação, né? Você obviamente pode informar outras coisas, pode não informar algumas coisas, mas o mínimo que eu gosto de informar aqui nesse campo é isso daqui. A quantidade de cotas que você possui aí no final do ano, o nome desse fundo imobiliário, o código dele lá na bolsa, que no caso é aquele que você simplesmente usa para comprar lá na corretora. Quando você digita esse código lá para encontrar o ativo e comprar, é o que informa aqui. E o seu custo total. Só para deixar claro essa questão do custo total, nada mais é que você pegar lá o seu preço médio, ou seja, o preço médio de todas as compras que você fez, e esse preço médio não é só de 2021, é o seu preço médio de sempre. Se você investia antes de 2021, ele também considera, vezes a sua quantidade de ativos. Por isso que eu informo ali o custo total. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que de todas as cotas que eu tenho desse fundo imobiliário, ao todo eu estou declarando aí o custo de R$ 6.618. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 6.618,24 aqui embaixo. E aí o que acontece aqui? Esse 6.618 quer dizer que eu fechei o ano de 2021 com essa posição. Caso eu tenha começado só em 2021, eu não preciso informar nada aqui em 2020. Por outro lado, caso eu já tenha investido nesse fundo imobiliário lá em 2020, eu tenho que vir aqui e informar. Vamos supor que eu tinha R$ 1.200. Ou seja, a minha posição subiu de 1.200 lá em 2020 para 6.618 agora em 2021. Eu vou deixar no link aí da descrição para vocês uma planilha. Essa planilha ela é opcional, né? E o que você pode informar aqui
que eu gosto de informar, né, aqueles códigos que a gente tem lá naquela discriminação. Seria o ticker desse ativo, seria o nome dele, o CNPJ. Aqui tem a questão do administrador e o CNPJ do administrador, que eu vou explicar para você logo aí sobre uma questão que pega muita gente quando vai fazer a declaração. A quantidade e o custo. O que acontece? Esse custo unitário seria como se fosse o seu preço médio. Quer dizer que de todas as compras, meu preço médio é esse. Se você tiver já direto o custo total, pode usar ele. E a planilha ela vai gerar aqui numa fórmula simplesinha, mas ela vai gerar aquele texto pronto para você. Ao invés de você ter que ir lá, copiar, colar, trocar as informações e ter a chance de errar muito mais fácil, aqui ele vai dar pronta para você. Preenche de todos os seus fundos e você vai ter esse código pronto para cada um deles. Isso já vai te ajudar e, obviamente, a perder um pouco menos aí do seu tempo. Depois que você tiver informado essas informações, tiver montado a discriminação certinho aqui, colocado essas informações, você simplesmente dá um OK e faz um para cada um dos seus fundos imobiliários. Vai ter que lançar um por um. Se você tiver 20, lança 20 linhas dessa daqui, mudando para os dados de cada um. E aí que vem a questão, né? Depois de a gente informar a posição, a gente tem que informar os rendimentos, aqueles que normalmente são pagos mês a mês para o investidor. Você tem que informar esse consolidado do ano para cada um desses fundos. E a Receita Federal agora aí nesse ano ela adicionou 2 campos novos aqui nessa parte de bens e direitos que você consegue já informar diretamente os rendimentos isentos e os tributáveis, que no caso do fundo imobiliário a gente não tem aqui, a gente teria só no caso de ações, por exemplo. Só que nos fundos imobiliários a gente tem um problema e eu vou explicar aqui para você. Quando a gente vem aqui para a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, ele já puxa automaticamente o CNPJ, vai puxar, por exemplo, o nome da fonte pagadora se houver, caso não houver ele vai vir sem nada, e obviamente isso seria uma mão na roda, né? Facilitaria muito. E no caso de ações funciona muito bem. Só que a gente tem um porém. Quando eu falo de fundos imobiliários, a grande maioria deles não são pagos a grande maioria dos rendimentos não são pagos pelo fundo imobiliário, e sim pelo administrador, pela empresa que administra o fundo imobiliário. E é essa o CNPJ que você tem que informar aqui. Eu poderia dizer para você que você simplesmente mudaria, só que aí vem um outro problema, e eu espero que a Receita Federal corrija isso em alguma atualização, que é que você não consegue editar esse CNPJ. Por exemplo, nesse fundo que eu usei de exemplo aqui, o CNPJ seria outro, porque é o administrador que está pagando, só que eu não tenho como mudar. Então essa funcionalidade, no caso de fundos imobiliários, se torna inútil. E a gente tem que fazer isso manualmente, mas também é um processo simples. Para fazer isso, o que a gente vai fazer, eu vou até cancelar aqui, ele já vai entrar direto aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Caso ele não entre diretamente, basta você procurar aqui no menu, aqui na esquerda, e você vai clicar em novo e vai usar aqui um tipo de rendimento, vai colocar o código outros, ou seja, não tem um código específico. Então, quando você vê, aqui ele libera para mim poder fazer essa edição. Até voltando lá na planilha do porquê que eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês colocarem quem é administradora e o CNPJ, é porque ele é diferente. E aí eu vou precisar usar isso lá dentro da declaração. Então eu vou vir aqui, por exemplo, vou colocar esse outro CNPJ aqui. Ele até puxou aqui porque eu já tenho isso cadastrado na minha declaração. Mas se não puxasse, eu só viria e colocaria aqui o BTG Pactual. Eu estou falando do fundo BCFF, mas quem está me pagando não é o fundo, e sim o administrador. Então toma muita atenção com isso, no seu informe de rendimento já vai vir bem especificado e você não vai ter problemas com isso. Depois de preencher aqui o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora, o que você vai fazer é colocar aqui uma descrição que eu também vou deixar aí para vocês aqui na descrição do vídeo do YouTube, que é você colocar aqui de qual fundo imobiliário que é. Porque como eu disse, quando você informa aqui, você está dizendo que você está recebendo do BTG, mas que é referente a esse fundo imobiliário em específico. E você vai fazer isso informando o valor do ano todo. Vamos supor que durante o ano eu recebi R$600, eu vou informar esses R$600 e vou dar um OK. E você vai repetir isso para cada um dos seus fundos imobiliários, todos esses rendimentos que você recebeu de cada um deles. Depois de você tiver isso, o que falta declarar são os lucros ou prejuízos que você teve aí com vendas de fundo imobiliário. Isso a gente faz no menu mais embaixo. Então nós vamos descer aqui o menu da esquerda e você vai procurar aqui na guia Renda Variável por operações em FI ou FIAGRO. E aqui o que a gente vai ter que informar é os lucros ou prejuízos que foram tidos aí, que você teve com as vendas em cada um dos meses. Então, se vamos supor aqui, por exemplo, se em janeiro eu tive um lucro de R$5.000, ele já vai apurar aqui para mim, aqui na frente, que eu tinha que pagar R$1.000 de imposto.
Lembrando que fundo imobiliário não tem isenção e ele paga 20% de imposto sobre o lucro, independente do valor que você vendeu. Não tem aquele mesmo esqueminha das ações que abaixo de 20 mil você tem ali uma certa isenção. E aí o que você vai ter que informar aqui também é o imposto retido. Quando você vai lá na sua nota de corretagem e você vendeu um fundo imobiliário, você vai identificar que lá na venda que você teve com lucro, ele vai ter um pequeno impostozinho que é o chamado aí conhecido como IRD do duro, que ele já é cobrado de você lá na hora, mas ele é um valor bem pequenininho mesmo. Então vamos supor aqui que eu tive aqui R$5 de imposto retido. E aí ele informa aqui no canto para mim que eu tinha que pagar R$995 lá na época. Como a gente está falando de uma venda que foi feita em janeiro de 2021, você provavelmente já deve ter pago esse imposto. Lembrando que sempre que tem que pagar imposto lá com a DARF, você tem que pagar até no máximo no mês subsequente. Não pode passar dessa data, senão você já vai ter que pagar, pagando juros aí, quem sabe, alguma multa. Aí se eu vim aqui e informar o meu R$995, se eu calculei a DARF corretamente lá na época, então esse imposto aqui está pago para mim. Agora vamos supor que eu vim aqui para o mês de março e eu vendi com um prejuízo de R$900. Eu também informei simplesmente esses R$900 aqui. Ele não vai me gerar, obviamente, nenhum imposto a pagar, porque a gente está falando de um prejuízo, mas ele vai me deixar aqui um prejuízo a compensar. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se lá em maio eu vim e informei que eu tive R$800 de lucro com vendas, eu não vou ter nada a pagar e eu ainda tenho mais 100 ali para compensar. Porque o prejuízo, quando a gente tem um prejuízo, ele permite que eu compense um lucro futuro e aí eu não preciso pagar imposto, ou então eu reduzo o imposto caso eu tenha aí, vamos supor, uma venda muito maior, um lucro muito maior do que esse para compensar. Em resumo, esses são os principais pontos, né, que você tem que saber na hora de declarar seus fundos imobiliários aí na declaração do imposto de renda agora de 2022. Se você tiver alguma outra dúvida, deixe ela aqui nos comentários que eu vou estar ajudando você. Também espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe o seu like aqui embaixo porque isso fortalece e ajuda aí a continuar entregando conteúdos como esse. Valeu aí, um grande abraço e valeu!